Oi! Hoje nós vamos para mais um episódio do Desmistificando o Autismo. Mas hoje eu queria quebrar um tabu. Muitas mães devem ter ouvido, principalmente quando se trata de autismo leve, que, nossa, que criança mal educada, não tem limite, não sabe esperar a vez dela. Nossa, a criança não ouve. Pois é. Eu acho que às vezes falta muita empatia nas pessoas de conseguirem perceber que nem toda doença tem cara. E essa patologia é uma patologia que realmente não tem cara. Não só essa, mas também, por exemplo, o PHDA, que aqui em Portugal tem essa nomenclatura, que é a perturbação de déficit de atenção e hiperatividade. O autismo normalmente ele não vem sozinho. Ele vem, como eu costumo dizer, em família. O autismo do Jean, é um autismo leve, tá? É só leve, não é leve moderado, né? É leve. Então, ele é praticamente imperceptível. Então, às vezes as pessoas falam: "Nossa, mãe, ele fez terapia e já passou, né? Eu acho que o médico se enganou." Não, o médico não se enganou. Mas realmente é assim. Ninguém faz terapia para não ter benefícios. Então, o Jean, ele além de ter o autismo, ele tem o PHDA, que é perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. E também tem o transtorno opositor. É aquilo que ele nem sempre concorda com você, a maioria das vezes. É difícil termos uma atividade que às vezes é frustrante para ele. A gente perde sempre muito tempo a explicá-lo as coisas antes mesmo de ser feitas, para que nós não tenhamos surpresas. Mas isso depois que nós aprendemos a lidar. Aqui em Portugal eles não dão o diagnóstico precoce, não dão pequeno. O Jean é acompanhado pelo médico de desenvolvimento desde 2 anos de idade, mais ou menos, porque quando eu coloquei ele no infantário, eu consegui perceber o desenvolvimento das outras crianças e dele não. O desenvolvimento no aspecto que o Jean não ouvia quando nós chamávamos, não é que ele não ouvia, ele não olhava para trás, sabe? Ele estava concentrado em alguma coisa e ficava concentrado naquela coisa. O Jean tinha fixação em algumas coisas, por exemplo, bola, a cor vermelha. E quando ele se fixava nisso, era muito difícil fazer com que ele viesse para nós. O Jean, ele tinha hipersensibilidade na cabeça, era como se ele tivesse umas feridas enormes na cabeça. Levei ele no médico várias vezes de preocupação. E o Jean não falava. Isso não são todos os autistas que não falam, tá? A maioria dos autistas leves que eu tenho contato nos grupos, as mães falam o que eles falam. O Jean, ele teve uma dificuldade muito grande na fala. Depois nós viemos a descobrir que a professora que estava com ele estava a agredi-lo. Pois é, e nós demoramos muito tempo. Muito tempo, que eu digo anos. Ela pegou ele com 1 ano de idade, né? Na verdade, quase 2. E eu descobri com 4 anos de idade já completos, tá? Como ele não falava, ele não demonstrava, entende? Ele às vezes não queria ir para a escola e nós tínhamos como se fosse uma rejeição por saber que eu não ia voltar cedo. Mas isso é um caso à parte, né? Posteriormente a isso, nós procuramos psicólogos por fora, né? Porque ele já tinha tratamentos na escola. Nós procuramos uma psicóloga por fora, que foi aonde fez o teste, né? Que é para autismo, não sei explicar muito bem como funciona, né? E a partir daí, em pesquisas e vendo, nós começamos a perceber que muitas coisas nós, como pais, nós negligenciamos, sabe? Por não ter mesmo o conhecimento. E eu aprendi uma coisa: a nunca apontar na rua uma criança porque está gritando ou porque está se portando mal e falar: nossa, que criança mal educada. Exatamente por você não saber se ela tem alguma patologia. Porque a hiperatividade e déficit de atenção não tem cara. E o transtorno opositor também não.
E vocês veem aí, o Jean, quem vê acha que é uma criança 100% saudável. Mas quando o Jean dá crises, as pessoas falam. E eu já ouvi muitas vezes, e isso para um pai, isso para uma mãe é muito complicado, porque já é desgastante o nosso dia a dia, né? Nós temos que ter uma paciência muito maior, né? Temos que ter pulso firmes em coisas que às vezes não deveria, porque o autista é de hábitos. Se você deixa uma vez, amanhã ele vai fazer, e vai fazer, e vai fazer, e vai fazer, e vira um ciclo vicioso, sabe? Então, assim, as pessoas costumam, se você ouve isso do seu filho, se já tem um diagnóstico, pelo amor de Deus, não vá ver o vídeo e achar que, nossa, meu filho é autista. Calma, tá? Porque cada criança é uma criança e a criança no seu desenvolvimento, ela pode apresentar certas atitudes que não é autismo, tá bem? Mas tenha paciência, tá bem? Não é questão de falta de educação, não é questão de não ter um pulso firme com a criança, porque quem me conhece sabe que eu sou extremamente correta com as coisas. Ele fica de castigo, sim, tá? Mas para conseguir com que ele se equilibrasse na sociedade, nós começamos a fazer coisas visuais. Por exemplo, o que é certo e o que é errado, a gente colava na porta os desenhos bem grandes para ele entender. Então ele tem dificuldade em mudar de atividade. Então, por exemplo, ele está no horário da leitura, vai para a hora da brincadeira tem que sentar para estudar. Então isso o cérebro dele não pega ali no tranco, né? Então é um momento que a professora tem que perder, ou nós temos que perder para explicar. Olha, agora acabou, agora é momento de nós irmos fazer uma outra atividade. A atividade que vai acontecer é essa. Quando a criança tem autismo, ela necessita sim de acompanhamentos, tá? Então, eu vou dar o exemplo do Jean, tá bem? Cauda autista é um autista, tá bem? Por mais que o seu filho possa ter o autismo leve, é muito raro ser igual. O Jean, ele tinha crises, hoje são bem raras, desde que ele mudou de escola. Tem um apoio incrível na escola das professoras, desde a professora desse infantário, né, que foi a nova escola, até a professora agora do primeiro ano. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi o médico de desenvolvimento. Porque o médico de desenvolvimento, ele consegue ver, trabalhar, tá? E ver os pormenores da situação da criança. O Jean, ele volta e meia, ele tem tics. O que são tics? Agora ele tá com um tique horrível, que ele faz umas caretas assim e pisca os olhos. Só que tudo isso é trabalhado. Os primeiros foram mais simples de nós eliminarmos, né? Que era ficar assim com a mão, depois era uma coisa assim com a cabeça. São leves e não são o tempo todo, tá? Fazer assim com os olhos. Então nós procurávamos distrair. Isso foi aconselhamento mesmo médico. Não chamar a atenção de, olha, para com isso, porque acaba que você acaba chamando a atenção dele ainda mais para aquele tique, porque ele faz sem sentir. A partir do momento que você chama a atenção, ele, opa, estou fazendo, vira rotina, ciclo vicioso. Então não, a gente tá fazendo assim com a mão, a gente pega a mão, a gente abre, a gente acaricia, para que ele não tenha aquele instinto de fazer. E nós fomos, à medida dos anos, eliminando cada tique que cria-se novo, né? Mas Jean, basta ficar nervoso para criar uma coisa diferente. Por exemplo, às vezes ele faz assim, mas é normal. Às vezes bate o pé, mas é normal. Nós corrigimos, nós chamamos atenção quando é ali, né, do estresse dele, mas é uma criança que ainda não consegue passar por frustrações e ainda não consegue lidar com a raiva, que é normal, né? Então, assim, provavelmente você que tem um filho hiperativo, um filho com transtorno opositor, eu acho que é o terror dos professores, né? Que o professor fala, o seu filho não escuta. O seu filho, a gente tenta ensinar, ele não quer aprender. É por isso que eu falo, quando você tem um diagnóstico, a postura muda. Não deveria ser assim. Fizeram uma turma mais calma por conta dele, então assim,
há crianças ali agitadas, mas a maior parte são crianças calmas, para que ele possa, porque ele já agita a sala toda. Sim, desde o início do ano letivo ele está sendo medicado, é uma medicação fraca, apenas para o PHDA, porque autismo não há medicação, que é uma medicação para que ele tenha concentração, que ele consiga ficar sentado, que ele consiga ficar quieto, que é uma dificuldade muito grande para ele, né? E aqui é muito puxado, sabe? No segundo mês, no início do segundo mês, o Jean me chega com atividades de ditongo, coisa que no Brasil é lá para o terceiro ano. Vértice. Estão aprendendo já o que é unidade e dezena, sabe? Então, assim, para mim, quando eu vi aquilo, eu falei, lascou. Vai todo mundo aprender e o Jean vai ficar para trás, para trás, para trás. Porque a professora não vai parar só para ele. Me enganei e me enganei feio. Porque a professora dá um super apoio. Gente, aquela mulher é minha mão direita e esquerda. Porque mesmo quando nós temos problemas em casa, eu mando e-mail para ela explicando, porque a gente sabe que qualquer coisa da vida do Jean faz com que tudo se desmorone, vamos dizer assim, se desestabilize, né? Então a gente tem essa conversa, esse apoio mútuo. E o Jean, como quem acompanhou o primeiro vídeo da Desmistificando o Autismo, o Jean, desde a primeira ficha que ela mandou, o Jean tá lendo. Então, assim, tá sendo fantástico esse aprendizado para nós, né, como pais, que não é assim, porque eu achava que meu filho não ia aprender a ler tão fácil. Achava realmente. E além dele estar lendo, ele está escrevendo cursivo. Há coisas que ainda não foi ensinado, porque, por exemplo, eles não aprendem B, C, D, não. Eles aprenderam primeiro o P, depois o T, depois o D. Eles têm um método diferenciado. Agora eles estão no R, que não é R, é RE, né? Eles aprenderam o ME, mas não aprenderam o NE, entende? Eles aprenderam o LE. Então eles têm um método diferenciado, mas que eu vi que dá muito certo mesmo. Então há coisas que ele ainda não sabe, por exemplo, ele não sabe fazer o F cursivo, por mais que já tenha feito, mas não é uma prática maior. Ele não sabe fazer o J cursivo, então, por exemplo, o nome dele ele escreve em letras garrafais, ele escreve em letras de forma, mas todo o resto é cursiva. Todas as atividades que são passadas é obrigatório, que é que chama manuscrito. E assim, o desenvolvimento depende também do apoio que os pais dão em casa, tá? E pronto, um professor que não grite, um professor que tenha paciência de repetir 2, 3, 4, 5, 10 vezes, porque sim, basta dar um grito para ele travar. Sim, ele trava totalmente apenas com um grito. Então é complicado. Se você acha que você tem alguma dificuldade com teu filho, que às vezes você olha assim e fala, nossa, ele é muito mal criado, ele não obedece, eu chamo, ele não me olha, ele finge que não está me ouvindo. Pode não ser, ok? Não admita que ninguém inferiorize a sua criança por mais que ela tenha um diagnóstico. Sabe por quê? Porque crianças com autismo, hiperatividade, déficit de atenção, elas têm hiperfoco. Então, o que elas gostam, elas são as primeiras. É um problema? É. Porque é o que a professora fala. Eu ensino uma vez, ele aprende rápido e atrapalha a turma porque eu ainda estou ensinando e as crianças ainda não pegaram. Só que ele pega assim. Ele soma, ele diminui, ele faz e aprende assim. Por quê? Por conta do hiperfoco. Se você quiser ter uma conversa, eu vou gravar um vídeo dele falando sobre os dinossauros. Ele deu uma palestra na sala de aula sobre dinossauros. Falou sobre tudo, ele sabe quase todos os nomes de dinossauros. Ninguém o ensinou.
Por quê? O hiperfoco. Então, eu não sinto isso como uma deficiência, por mais que sim, seja muito difícil a gente agir, a gente fazer e lidar com as diferenças, né? Lidar com as particularidades, lidar com as crises, lidar com que os chamados, é mal educado. É difícil, não estou dizendo que é fácil porque eu vou estar mentindo. Tem dias que eu tô com o cabelo assim e eu falo pro meu marido, agora vai você. Porque senão eu perco a paciência. Quando eu tô vendo que eu tô perdendo a paciência, a gente muda. Vai minha mãe, vai marido, vai... entende? Até a vizinha a gente chama se precisar. Porque não é fácil. Mas, aos poucos, você vai tendo tanto orgulho de ver a diferença que acaba sendo uma qualidade. Pois é. Porque eu não falo que minha filha é deficiente. Amo a expressão especial. Sabe por quê? Porque realmente ele é especial. Depois das terapias que ele fez, hoje ele é uma criança extremamente carinhosa. Ama dar abraços e beijos. Só não pode agarrar por muito tempo, porque senão o negócio fica feio. Extremamente inteligente. Você fala as coisas com ele, ele guarda. Você esquece que você falou e ele te lembra. Pois é. Então, não julguem quando você vê uma criança chorar. Desde antes do meu filho saber que tinha autismo, eu sempre andei com os carrinhos baratinhos dele dentro da bolsa. Quando eu vi uma criança esperneando dentro do autocarro, dentro do ônibus, sabe o que eu fazia? Pegava esses carrinhos e oferecia. Porque às vezes a própria mãe, por conta das más línguas ao redor, fica mais frustrada e acaba esquecendo como agir, o que fazer, porque sim, já aconteceu comigo. E até hoje eu tenho esse hábito. Carrinho, aqueles carrinhos baratinhos de chinês, sabe? Que vem 5 por R$1, né? Sempre andei na bolsa. E oferecia. Porque a criança se acalma, por mais que ela tenha qualquer tipo de deficiência. Óbvio que eu nunca ofereci diretamente para a criança, porque dependendo por você ser desconhecido, pode causar uma euforia e pode piorar a situação. Eu dava para a mãe e quando a mãe deixava, falava, não, pode oferecer, eu oferecer diretamente para a criança. Então, esse vídeo chato, que é o legal é eu ver o Janzinho, é só para vocês entenderem que não é porque é criança, você acha que ela está fazendo birra, que ela é mal educada. Doença não tem cara, não tem estereótipo e não tem idade. Então, vamos quebrar esse tabu e começarmos a ter mais empatia pelas pessoas, que a gente consegue fazer um mundo muito melhor para todo mundo. Porque se a gente ensinar as nossas crianças agindo com empatia, imagina o mundo que a gente vai ter amanhã. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouquinho comprido sim, mas era para tentar explicar. Então, um beijo!